E hoje no mundo inteiro a igreja celebra a Trindade Santa. O nosso Deus, que é um e é três. Tão difícil de entender. Eu recordo que quando nós éramos crianças, os nossos catequistas nos contavam uma historinha mais ou menos assim. Um dia, Agostinho, Santo Agostinho, antes de chegar à santidade, ele caminhava por uma praia e viu uma criança brincando na areia. E a criança fazia um furinho na areia com o dedinho. E ele disse: o que você faz nessa praia? Para que você está cavando um buraquinho? E a criança diz: eu quero trazer a água do mar e colocar aqui dentro. Mas isso é impossível, o Agostinho fala para a criança. A criança diz: também é impossível para você, uma cabeça tão pequena, entender o mistério tão grandioso da Santíssima Trindade. É uma história que vem nos dizer a dificuldade que nós temos para entender essa questão. De fato, é difícil, mas não é impossível. E nós vamos tentar explicar de uma maneira que fique mais fácil para cada um de nós entender essa questão, esse mistério de um Deus que é um e é três ao mesmo tempo. Sabemos que no Antigo Testamento só se falava em Deus Pai, apesar de que o Espírito Santo agia no mundo e Jesus já existia, porque nós sabemos que do Pai é gerado o Filho, não criado. O Filho é gerado, como uma mãe gera um filho, o Pai gera o Filho, mesma substância, mesma divindade. E dos dois procede o Espírito Santo. Não é gerado nem criado, procede dos dois. Sempre agiu no mundo o Espírito Santo. Na criação, quando Deus vai criando o mundo, faça-se a terra, faça-se a água, façam-se os luzeiros no céu. E diz-nos a Sagrada Escritura que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra e sobre a face das águas. Quando Deus cria o homem, ele faz um gesto bonito, ele insufla o ar, um vento, o ruá em hebraico, e o Espírito ilumina o homem se torna cheio de vida, o Espírito Santo participa da criação. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, ele não diz assim: e eu faço o homem à minha imagem e semelhança. Por que ele não diz eu faço? Porque ali está a Trindade na criação. Façamos é o plural, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a Trindade. Isso é claro para nós. Se nós não temos na Sagrada Escritura explicadinho essa questão da Trindade, mas Deus nos deu todas as pistas para a gente, com a nossa inteligência, poder entender melhor essa questão. O Espírito Santo age no êxodo do povo do Egito para a terra prometida, acompanhando-o como uma nuvem, e quando a terceira pessoa chega, a segunda pessoa chega, que é Jesus Cristo, enviado pelo Pai, nós vamos ver pela primeira vez, reunido no Rio Jordão, as três pessoas, e isso é claro para nós. Jesus dentro da água vai ser batizado por João Batista, foi batizado e de repente ouve-se a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, coloco toda a minha afeição. O Pai, a voz do Pai, o Filho nas águas do Rio Jordão, e o Espírito Santo, é por ele que Deus fala, Deus se manifesta em forma de um pombo voando e planando acima da cabeça de Jesus. Ali nós vemos a Trindade. E se nós formos até o Evangelho, nós vamos ver uma passagem linda de Mateus, um versículo que ele nos conta o que Jesus diz: ide por toda a terra, evangelizai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bem claro no Evangelho de Mateus a orientação de Jesus nos dizendo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três e um só. Por quê?
temos que entender que cada uma das pessoas é distinta e tem uma função. A Deus Pai cabe o trabalho da criação. Meu Pai trabalha sempre, Jesus diz. Portanto, eu também trabalho. Quem vê o Pai, quer ver o Pai, vê a mim. Quem me vê o Pai, porque eu e o Pai somos um, ele diz. A criação pertence a Deus Pai. Criou o homem, criou o mundo e está sempre criando, renovando a criação. É o trabalho do Pai. Ao Filho coube o trabalho da redenção, redimiu a humanidade. Na cruz, a redenção. Diariamente, a cada segundo se celebra uma Santa Missa. É Jesus Cristo, sempre conosco, redimindo-nos, a segunda pessoa da Trindade. E ao Espírito Santo cabe o trabalho da santificação, estendendo-nos, podemos dizer assim, os braços santos para nos resgatar, nos santificar. É o trabalho do Espírito Santo, cada um com a sua função, cada um distinto do outro. Mas, então, por que a gente diz, se eles são três, que o nosso Deus é uno? E ali está a chave do mistério. Entre os três existe uma união tão grande que parece ser um só. Um amor, uma amizade tão profunda que eles acabam se tornando um, porque o que um pede, o outro faz, o outro assina embaixo, o outro aceita. A concordância que existe entre as três pessoas é tamanha que no fim nós podemos dizer, é um só, porque o amor, a amizade, a concordância que os une transforma-os num único Deus, apesar de serem Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.